Eles dizem que a casa estava um lixo. Ela estava toda revirada, suja, badernada, com uma montanha de louça suja na pia. Hum. E lá eles encontraram um cofre. Olá! Sejam bem-vindos ao Olá, Patramada Criminal, o bem-vindos. podcast e o canal no YouTube. Sigo na minha missão, tô com as continuo ostentando nossas merches. Essa Exato. aqui foi ilustrada pelo meu irmão, Matheus Schmidt. Talentosíssimo, belíssimo. Adicionem Sim. ele no Instagram para ver mais obras de arte. Hum. E tá na nossa lojinha, que o link tá na nossa descrição, pra quem gostar. Essa aqui eu pedi pra ele fazer, tipo, uma arte inspirada no caso da Lia Tricomo, que foi um caso muito triste, que, na nossa opinião, foi muito injusto também, né? Ah, e é É, muito triste, muito injusto e que meio que moveu a gente, meio que chocou um pouco a é, gente. Então a Rê fez esse merch, né, pediu pro Matheus sim, fazer esse merch e tem vários merches na nossa lojinha. Logo exatamente. clássico, temos canecas, temos garrafinhas térmicas, temos camisetas maravilhosas, baby look, camiseta de treino para mulheres Sim, e homens, a regatinha de treino para você ir à academia, toda sarada e gostosa e medicada. Temos croppeds para você reagir. Temos que mais? E agora pro inverno vai sair moletom também. Vai sair vários moletom legal. Eu Uh. ainda não fiz esse merch, mas eu ainda vou fazer. Aliás, eu também quero mandar um beijo pra Morgana, porque foi a Morgana que a gente tava falando de merch, ela falou: ai, quero ver você com cores da sua cartela. Eu acho que esse verde é da minha cartela. Eu acho que Então foi, sim também. foi pensando nela. Morgana, me conte se eu acertei. Sim, e muito obrigada pelo seu apoio de sempre, Morgana. Você tá Sim. sempre aqui com a gente te ama. Sim. Saudades, Morgana. Sim. Mas, agora, contarei-te uma história. Ai, meu Deus. Já me conta se eu. Já me prepara psicologicamente, porque eu tô sensível. Eu preciso me preparar pro pior? Eu acho que não, Tá. porque na verdade esse é um caso extremamente triste e é um mistério. Mas ele tá relacionado com uma coisa que você vem trazendo no podcast, que é cortar pessoas tóxicas da sua vida e viver uma nova vida, sabe? Sem as pessoas, mesmo que essas pessoas sejam da sua família, corte essas pessoas da sua família. A gente vai debater um pouco sobre isso, talvez no final. Tá bom. Mas eu acho que esse não é um caso que gera revolta, gera mais tristeza, eu acho. Então, Então tá bom, eu não vou ficar pistola, eu só vou ficar triste. então você que veio aqui domingo de manhã assistir um negócio melhor, eu vou te trazer algo que talvez te deixe triste, mas também te deixará intrigado. Tá bom. Hoje eu Adoro vou um contar mistério. um mistério. Hoje eu vou contar a história de uma mulher chamada Lori Erica Kennedy. Em 2003, ela estava morando no Texas, que era um lugar para onde ela tinha se mudado em 2001. E lá ela estava fazendo tipo um curso na igreja, tomando umas aulas na igreja, tipo um estudo bíblico, um grupo de estudo bíblico. E foi lá que ela conheceu um homem chamado John Blakely Ruff, um homem que vinha de uma família proeminente, uma família importante, socialmente importante no Texas e era conhecido como Blake. E os dois começaram a conversar e se apaixonaram. Quando eles noivaram, os pais do Blake queriam anunciar no jornal, sabe aquelas coisas bem brega? Anuncia no Sim. jornal, meus filhos irão se casar. No Brasil, não sei se ainda é, mas quando eu casei, era obrigatório fazer um anúncio. Tipo, era anunciado no jornal, você querendo ou não. Mas não é tipo um jornal tipo edital, tipo. Ah, sim, sim. É um É, negócio que tipo, sai uma não. linha avisando pra se alguém tiver algum problema com você casar, a pessoa ter tempo de apelar, sei lá, de. Não, Mas é isso era isso aquela só. coluna social, sabe? Era aquela, Ah, porque era tá, uma tá. família importante no Texas. Era uma família bem relacionada, eles tinham amigos políticos, essa coisa toda. Então eles iam fazer aquela coisa bem brega de anunciar, meu filho, Tá. fulano de Bem. tal. Isso me lembra Sex and the City. É, uma coisa.
se você foi anunciado no jornal, me desculpa por eu achar brega. Não é um ataque pessoal a você, tá? Mas então, os pais dele queriam fazer essa coisa toda e queriam fazer aquela coisa social, sabe, de convidar ir pra igreja, convidar todos os amigos e a alta sociedade pra uma festança e não sei o Que é uma quê. coisa bem Dallas, eu não sei nem se eles são de Dallas, mas é uma coisa muito Dallas, de Ah, fazer, né, aquela pompa, os vestidos de Miss, os cabelos, isso. né, muito laquê, muito gel, muita sombra azul, muito batom vermelho. Não, era 2003 já, então se bem Ah, que não, tá. É o Texas, o povo republicano e a maquiagem republicana é Os isso mesmo, é sombra cabelos, big azul, hair. cavé é. Enfim, mas a Lori não queria nada disso. Mas a Lori não queria nada disso. Ela era uma pessoa simples e ela principalmente não queria isso, um casamento grande e tudo mais, porque ela não tinha família. O pai dela era um corretor da bolsa falido e ele e a mãe dela tinham morrido quando ela era muito jovem. E ela não tinha irmãos. Então ela viveu a maior parte da vida dela sozinha. Ai, que triste. Ela não estava acostumada a essas grandes festanças e coisas sociais, eventos sociais, sabe, em família. E por isso também, pela infância dela ter sido bem triste, bem solitária, a Laurie não gostava de revisitar a infância dela, nem de falar do passado dela. Pra ela olhava para o futuro e falou: "Ó, não quero ficar entrando, sabe, remexendo coisa do passado, trauma do passado". E apaixonados, mas querendo evitar esse social todo que os pais do A Blake fadiga. queriam, querendo evitar a fadiga, eles fugiram para se casar em uma capelinha, fora de Dallas, e o único convidado foi o pastor que oficializou a união. A Lori, então, adotou o sobrenome do marido e virou Lori Erica Ruff. E foi assim que ela ficou conhecida na mídia depois. Depois que o Blake e a Lori se casaram, eles compraram uma casa em um terreno de 2 acres nos arredores da cidade de Leonard, no Texas. Nossa, então era muito dinheiro mesmo. Era uma família feliz. Os Abastados. Uhum. Os vizinhos descrevem o Blake como sendo um homem social que sempre tentava puxar assunto, sempre tentava socializar com a galera e ser um bom vizinho. E a Lori, não. Eles diziam que ela era super, super, assim, bicho do mato, ela não queria falar com ninguém, ela não era uma pessoa sociável, ela era super preservada, e eles viam ela normalmente à noite andando pelo perímetro da propriedade deles sem falar com ninguém, sozinha, tipo, caminhando só entrando na propriedade dela mesmo. Era tão grande, amiga, que dava pra caminhar, fazer caminhada na propriedade dela. Era um estate, né, aqui seria considerado um estate. Eu falei propriedade, gente, desculpa, é propriedade. Eu tô A gripada gente dá um ainda. a Natália tá gripada, coitada. Tá Tá tudo convalescendo. tá tudo difícil aqui. A Lori a Lori se autodenominava consultora de marketing, e na maior parte do tempo ela trabalhava no computador, em casa, ou como cliente misteriosa, testando produtos e serviços e escrevendo sobre. E é isso que é exatamente o que soa, gente. Às vezes você vai numa loja, finge que vai comprar alguma coisa e escreve para uma agência de marketing como que aquela pessoa te tratou, se você foi bem recebido, se a loja estava organizada, esse tipo de coisa. Que é justamente para as pessoas terem um feedback. Na maior parte do tempo, a Lori e o Blake viviam em seu próprio mundinho, um tipo de casulo. E ela também não socializava com a família do Blake. Por um lado, ela sempre se mostrava interessada na história da família, na árvore genealógica da família, ou em tradições da família, tipo receitas de família que ela podia reunir num livro, alguma coisa assim. Então ela mostrava interesse. Mas por outro lado, quando a família estava reunida, ela era meio que sempre a pessoa que ficava de fora dos assuntos. E era frequente, assim, não era incomum que ela simplesmente subisse, entrasse num quarto e fosse dormir. Então, tipo,
Sabe aquelas coisas domingo em família, a mulherada tá toda reunida na cozinha, conversando, cozinhando, lavando louça? Ela simplesmente, tchau, ia para o quarto e dormia durante horas, só pra não socializar com a família do Blake. A gente sabe se é porque ele se ti você vai me contar isso depois, né, vou guardar minhas perguntas pra depois. A Lori e o Blake começaram a tentar engravidar, mas a Lori sofreu vários abortos espontâneos. Hum. E, por sorte, eles tinham uma boa condição financeira e ela finalmente conseguiu engravidar em 2008, com auxílio de fertilização in vitro. Quando a filha do casal nasceu, a Lori se mostrou uma mãe super protetora. Mas assim, ela era protetora ao extremo. Essa é uma família grande. Eles tinham nessa época 9 bebês na família. Tinha, tipo, muito neto, Mano, muito sobrinho. E era uma família unida que estava sempre junto. Então era sempre aquela criançada toda junto. E a Lori não deixava ninguém ficar com a filha dela. Ela levava a menina até no banheiro. Tipo, ela não ia no banheiro, ela não deixava a filha sozinha pra ir no banheiro. Ela era muito super protetora, ao extremo mesmo. eu fico pensando se algo não aconteceu com ela quando ela era criança, pra ela ter essa necessidade de proteger, de não querer que aconteça a mesma coisa com a filha dela, Uhum. ou se por conta da dificuldade pra engravidar, ela não tenha ficado um O pouco. que é uma coisa normal, né. Sim, sim. Mães que têm muita dificuldade, ela sofreu vários abortos É, espontâneos, então. então é uma coisa que, mexe, eu acho que mexe com a cabeça de qualquer mulher, de qualquer pai, Sim. né. Que a gente sabe que não é bom pra criança, né, mas ao Não, mesmo é tempo que não é bom péssimo. pra criança, eu imagino que deveria ser, se for um caso, tipo, de preocupação extra, né, com a gravidez e tal, é uma coisa que com o tempo vai passando, né, com o tempo você vê que tá É. tudo bem e você vai relaxando. Mas como a gente tá aqui num podcast de true crime, né, eu imagino que não vai ser bem assim, que essa história vai correr, né. Não, infelizmente não, ela era muito super protetora e a família do Blake fez o que você tá fazendo. Eles, num primeiro momento, eles tentaram aceitar e ser compreensivos e falar: "Ah, gente, de repente tem alguma coisa no passado dela, ou ela ficou com tanto medo de perder o filho que ela acabou ficando super protetora". Mas as tensões continuavam aumentando entre a Lori e a família Ruff, que é a família do Blake. A Lori se apegava em tudo que a família deles dizia, ficava ofendida por qualquer coisinha, meio que, Ai, era uma sabe, Daisy. sabe às vezes quando você quer ficar criando picuinha pra justificar você não gostar da família? Pra Sim. você justificar ficar longe da família? E quando os avós ofereciam pra cuidar da bebê, pra ela descansar ou pra ela e o Blake irem num date, alguma coisa assim, ela rejeitava. A Nancy, a mãe do Blake, diz inclusive que ela nunca ficou sozinha com a neta. Nossa, gente. E depois de um tempo, a Lori estava tão paranoica que ela não queria que a bebê ficasse junto com os avós. Ela não queria que o bebê visse os avós. Ela queria que eles cortassem contato. Nossa, mas aí tá beirando o patológico já, né. Exatamente. E por conta disso, o casamento dela com o Blake, que era muito próximo da família, muito unido da família inteira, começou a deteriorar, porque ela estava isolando ele, né. E ele tinha um irmão gêmeo, ele tem um irmão gêmeo, então, assim, ele tem aquela conexão muito forte com o irmão. É uma coisa que você não pode simplesmente afastar ele da família. E sem aguentar essa situação, eles se separaram em 2010. E o Blake voltou a morar com os pais, deixando a Lori e a filha na casa da família, né, na casa no terreno de 2 acres. E nos meses que sucederam a separação, a Lori ficou cada vez mais despirocada, ela começou a agir de forma cada vez mais errática. Um vizinho disse que a primeira vez que ele viu ela depois que tudo tinha acontecido, depois da separação, tanto ela quanto a filha de 2 anos pareciam estar desnutridas, sabe, elas estavam Eita! muito magras. Ele diz também que ela estava frenética, quase ao ponto da incoerência, que ela ficava repetindo frases, sabe, que ela ficava falando a mesma história o tempo todo, assim. Estava maníaca, né. É.
Ele diz que ela falava em círculos, abordando o mesmo assunto repetidamente. Quando ela tinha um pensamento específico, somente ficava presa nele. Para ele, aquilo parecia algum tipo de transtorno obsessivo-compulsivo, e o Blake confirmou que ela chegou a tomar remédios para TDAH ou síndrome de Tourettes. Ele não sabia exatamente o que era que ela tinha, mas que ele lembra dela tomando remédios em algum ponto do relacionamento deles. O Blake e a Lori tentaram aconselhamento matrimonial, mas no final das contas eles não conseguiram salvar a relação e ele entrou com um pedido de divórcio. E daí, a Lori começou a enviar e-mails abusivos para o Blake e para a família dele. E toda vez que tinha visitação que ela ia ficar sem a filha, ela começava a causar uma cena. Ela queria custódia completa, ela não queria deixar a filha, e com ele fora da casa, ficava impossível, né, Nossa, isso. Ela imagina essa tinha criança vivendo assim, né. terrível, criança de 2 anos, imagina. Não. E se a criança tá desnutrida, é porque ela tá sendo negligente, aí, tipo, Exato. Assim, a gente não sabe se ela estava desnutrida, mas ela e a criança estavam muito magras, segundo esse vizinho. E por conta desse abuso todo, a família do Blake entrou com um pedido de cease and desist, que literalmente significa cessar e desistir, que é uma ordem judicial que a pessoa recebe dizendo que se ela não encerrar aquela atividade, qualquer coisa que ela esteja fazendo, ela vai ser processada. é um pré-processo, né. É um pré-processo, é tipo, ou Uma você ameaça formal de processo. exatamente, ó, ou você larga a mão disso que está fazendo, ou você para, ou eu vou te processar. E no dia 24 de dezembro de 2010, o carro da Lori foi visto na entrada da casa da família do Blake. Quando eles foram ver o que ela queria dessa vez, né, esperando mais um confronto, mais uma briga, mais uma cena, eles encontraram o corpo da Lauren dentro do carro. Ela tinha tirado a própria vida com um tiro na cabeça, Que horror, na frente da casa deles. na frente da casa deles. No carro, eh, a polícia teoriza que ela tenha ido até a casa da família Ruff para fazer alguma coisa contra eles. Mas ela não sendo uma pessoa ruim, ela não conseguiu terminar o serviço e ela simplesmente tirou a própria vida. E no carro foi encontrado 2 cartas, uma para a filha do casal e outra para o Blake, a quem a Lori chamava de "meu marido maravilhoso". Então ela estava sofrendo muito com o divórcio, ela realmente não tinha nada de ruim para falar do Blake, ela não tinha nada contra ele, e ela estava sofrendo bastante, ela estava sentindo falta dele. Segundo a família, as cartas mostravam, o que eles descreveram como pensamentos de uma pessoa claramente perturbada. Ah, Depois do funeral, a família Ruff, né, a família do Blake, foi até a casa da Lori. Eles dizem que a casa estava um lixo. Ela estava toda revirada, suja, badernada, com uma montanha de louça suja na pia. hum, E lá eles encontraram um cofre. Esse cofre era um cofre pequeno, sabe aqueles cofre portátil? Que é só uma tá. caixa, como se fosse do tamanho de uma caixa de Tipo sapato. cofre de hotel, né, que é uma caixa Isso, preta, tá. isso. Esse cofre era um cofre pequeno que ela tinha mantido a vida toda, tipo, ela tinha mantido no guarda-roupa. E ela falou, o Blake sabia desse cofre. E ela falou: "Olha, esse cofre é pessoal, eu não quero que você mexa". E ele sempre respeitou a privacidade da esposa dele e não mexeu em nada. Mas agora ele abriu o tal cofre usando uma chave de fenda para ver se tinha algum documento, algum familiar que eles pudessem contactar e avisar do falecimento dela. E no cofre eles descobriram diversos papéis com mais pensamentos e anotações aleatórias e alguns documentos interessantes. O primeiro documento era uma certidão de nascimento de uma menina chamada Becky Sue Turner, nascida em Bakersfield, Califórnia.
O outro era a aprovação dada por um juiz de uma mudança de nome, de Becky Sue Turner para Lori Erica Kennedy. Ou Meu seja, Deus! a família do Blake, né, a família Ruff, entendeu então que a Lori era na verdade Becky Sue e eles contactaram a família Turner para dar a notícia do falecimento dela. Só que a família Turner ficou muito surpresa e informou a família Ruff que a Becky Sue Turner tinha morrido em um incêndio quando ela tinha 2 anos no estado de Washington, em 1971. Meu Deus! Ela roubou uma identidade. Sim. A verdadeira história é que a mulher que eles conheciam como Lori Erica Ruff, ou pelo nome de solteira Lori Erica Kennedy, tinha obtido a certidão de nascimento da Becky Sue em Bakersfield, na Califórnia, em 1988. E como a Beck tinha morrido em outro estado, tinha morrido em Washington, eles não conseguiram ligar a certidão de nascimento à certidão de óbito dela. Então, ela foi lá, pediu a segunda via da certidão de nascimento, dizendo que ela era Beck Sue. De alguma forma, ela fez os rolê dela lá e conseguiu. E, para evitar qualquer suspeita, ela se mudou para Idaho por um tempo, onde ela conseguiu uma carteira de identidade usando a tal certidão de nascimento. Então era praticamente impossível rastrear essa mulher, entendeu? Porque ela estava mudando de estado, ela pegou a certidão de nascimento em Bakersfield, na Califórnia, foi para Idaho, conseguiu uma carteira de identidade e depois disso ela viajou para o Texas, ela se mudou para o Texas, onde ela solicitou a mudança de nome para Lori Erica Kennedy e sobre esse nome ela obteve um Social Security Number, que é o equivalente ao nosso CPF, e ela também tirou uma carteira de motorista, fez um supletivo para obter o ensino médio, para o diploma de ensino médio, e se formou em administração pela Universidade do Texas em Arlington. Tudo sob o nome de Lori Erica Kennedy. Nossa, que doideira! Hum. Então era impossível rastrear, porque ela roubou a identidade de uma outra pessoa, depois mudou de estado, pediu a identidade, mudou de estado, pediu a mudança de nome. Agora eu me pergunto se essa superproteção não era rabo preso. Tipo, a partir do momento que você, né, tem o filho e tal, e que vira, né, tipo, que tem todo aquele amor, toda aquela coisa, o medo da perda, né, o medo de se me acharem. O que também explica até porque ela era antissocial, porque quanto Hum, mais gente você interage, mais chance de alguém conhecer alguém que conhece alguém que lembra de você com outro nome, em outro rolê, vai saber aonde você estava e o que que você estava fazendo. exatamente. Meu Então, ela Deus! realmente ela queria manter a identidade dela o mais secreto possível. Mas por quê? Vamos ver. Então tá bom. Me empolguei. Vamos ver. Mas, aí é que Gente! tá, é ótimo que você esteja falando isso, porque sabendo que ela era a tal Becky Sue Turner, que ela era a Becky Sue Turner, e depois descobrindo que ela não era a Becky Sue Turner, a família ficou: "Ok, quem que é essa doida, que estava na Ma nossa eu fico casa, mãe do nosso imaginando neto?" é, eu fico imaginando o marido com quem que eu casei. Exatamente. Tipo, eles ficaram 7 anos juntos, né, eles se casaram em É, 2003, foi 2000 imagina, então, são 7 anos é o tempo que eu sou casada. uhum. Nossa, Imagina, imagina seu marido morrer e você descobrir que ele não é quem você achou que ele era a vida toda. Péssimo, né? porque aí você repensa tudo, as histórias, que pode nem ser mentira, às vezes ela podia contar histórias da infância, mas como é que você vai saber? E o mais frustrante é que a pessoa não tá lá Mm-mm. pra te dar nossa, deve ser enlouquecedor. É, Eu não eu sei eu como esse imagino que cara seja. eu espero que hoje ele esteja bem, porque assim, eu não sei como eu conseguiria viver com isso. Eu acho que eu nunca mais ia conseguir confiar em ninguém, basicamente. Mas naquele cofre, eles não encontraram só os documentos, eles encontraram anotações, né, que era mais anotação e pensamentos aleatórios que não faziam sentido nenhum para a família. Mas algumas dessas anotações eram:
North Hollywood Police. Tipo, a polícia de Hollywood Norte. 402 meses. E o nome Ben Perkins. Quem é Será que Ben Perkins? 402 meses não é o tempo que ela estava vivendo com outra identidade? Ninguém sabe o que Tá. significava 402 meses. Mas Ben Perkins era um advogado em Los Angeles. Quando a família Ruff contactou o Ben, porém, eles foram informados de que o Ben nunca tinha representado ou sequer conhecido ninguém chamado pelo nome Becky Sue ou Lori Erica. Então, eles Nem tentaram. foto? Eles podiam mostrar uma foto dela. Então, mas eles provavelmente mostraram. Ele nunca tinha visto aquela pessoa, ele não sabia de absolutamente nada Ou será que relacionado. ele sabia, mas só falou que não sabia porque não queria pra cabeça? Também não sei. Ou Meu porque Deus, ele alguém tinha. precisa me dar resposta. Exato. Como Então, assim? eles tentaram identificar a mulher que eles conheciam como Lori pelas digitais e expressões faciais, mas nenhuma base de dados da polícia e do FBI tinha registro dessas digitais ou expressões faciais. Nenhum crime tinha sido cometido por essa mulher. Além do crime de roubo de identidade, nenhum outro crime foi cometido. Eles tentaram o sistema do FBI, tentaram essas digitais em todos os sistemas possíveis. Ninguém nunca viu ou ouviu falar dessa mulher. Não pode ser tipo um serviço de proteção à testemunha, na verdade alguém conseguiu essa documentação pra ela? A gente não sabe. Não se sabe. Mas será que ela era americana mesmo? A gente também Uhum. não sabe. Ah, tá. Eu vou te explicar. Ah, tá bom, tá bom. Em 2013, a família Ruff, então, começou a trabalhar com um investigador do Serviço de Seguro Social, chamado Joe Velling, para ver se eles conseguiam identificar essa mulher, né? A mãe da neta deles. Eles estavam tipo, gente, essa mulher tinha um Social Security Number, então a gente precisa, né, um Não, número e de assim, eu seguro nem sou dessa social. família, não conheço nenhuma dessas pessoas e eu tô, assim, intrigadíssima, eu tô meio bugada, imagina eles, eu fico imaginando o Então, que que é você conviver com a pessoa, tipo, ela virar da sua família, né, porque ela foi parte da sim, família deles. sim. E nossa, Uma parte adormecida da família que não interagia com vocês, mas de qualquer mas forma. querendo ou não, foi a pessoa que o seu filho, seu irmão, o seu sobrinho escolheu, É. né. Então, e esse Joe Velling, ele fala que pra ele, quando ele ficou sabendo do caso, ele falou: isso daqui vai levar um mês, porque esse é meu serviço, eu tô acostumado a encontrar fraude, sabe, esse povo que comete fraude, que dá golpe. Isso daqui vai demorar um mês e vai ser um serviço fácil. Só que esse homem não encontrava absolutamente nada sobre essa mulher. Nada. Até que a família, junto com o Joe, resolveu publicar um artigo no Seattle Times pedindo ajuda da população, falando: gente, alguém precisa saber quem é essa mulher, por favor, entre em contato, nos ajude. E esse artigo foi mais tarde publicado em diversos outros jornais. A fofoca, o poder da Exato. fofoca. E uma física chamada Colleen Fitzpatrick, uma coincidência, outra Fitzpatrick. Pela segunda Meu semana seguida, Deus! temos uma Fitzpatrick nesse Já podcast. pensou se for filha Do do Thomas, ou neta do Thomas? eu quero acreditar, Eu também. Nossa, que família maravilhosa se fosse verdade, né. né? Mas uma física chamada, então, Colleen Fitzpatrick, ela ficou sabendo do caso por esses artigos, né, que saíram na imprensa, e ela resolveu ajudar. Por quê? Porque essa Colleen é uma maravilhosa. Você não tem ideia do que é essa mulher. Ela seria uma pátria amada, uma crimiseira? Total! Ela é Hum. física, mas não satisfeita em ser super mega inteligente e física, ela começou nos anos 2000, no início dos anos 2000, ela começou a escrever livros sobre o seu hobby, que era genealogia genética forense. Imagina você ter isso como hobby. Ela ajudava vítimas do Holocausto a procurar por parentes e pessoas adotadas a procurar seus pais biológicos. Ah. E em um caso que virou notícia, ela conseguiu descobrir a identidade de uma criança que morreu no Titanic em 1912, rastreando a ancestralidade por meio de DNA de seus parentes. Mas assim,
Voltando a Colleen, ela colheu amostras de DNA do Blake e da filha do casal e basicamente usou uma técnica em que ela pega o DNA da filha, subtrai o DNA do Blake e o que resta vai ser o DNA da mãe, né? E esse DNA foi enviado para essas empresas, tipo 23andMe, Ancestry.com, que, como a gente explicou, são basicamente uma base de dados com DNA do mundo todo. E apenas uma pessoa apareceu como primo de primeiro grau, um homem chamado Michael Cassidy. Mas, como esse nome é extremamente comum nos Estados Unidos, eles nunca conseguiram achar qual Michael Cassidy que era o tal primo, né? Tá. E eles esperaram. E a Colleen ficava verificando periodicamente esses sites de ancestralidade, trabalhando com Que outros mulher. ângulos e novas pistas até conseguir. E ela calcula que ela gastou centenas de horas nesse caso. Que mulher. E nessa época, por conta dos artigos, né, que tinham saído nos jornais, na mídia, tinha um monte desses detetives de sofá que ficam discutindo casos na internet, tentando achar quem era essa tal Lori, né, ou Becky Sue, ou essa mulher misteriosa que ninguém sabe quem é. A Colleen viu que algumas pistas estavam apontando para Pensilvânia, mas durante anos não teve nenhum avanço real no caso. Até que eles conseguiram encontrar um primo de terceiro grau, que era parente distante de um tal Michael Cassidy. Ou seja, era um primo distante do primo de primeiro grau que eles tinham encontrado. E ela conseguiu construir uma árvore genealógica e encontrar o Michael Cassidy certo. Aí. E com Facebook, obituário online, registro e tudo mais, ela meio que montou uma imagem da família Cassidy, encontrou vários parentes que podiam ser relacionados a essa tal mulher e informou o Joe, que era aquele investigador do seguro social, né? Nossa, tinha até esquecido dele já. Pois é. O Joe, então, foi meio que, tipo, sem saber muita coisa, sem saber como ele ia chegar nessas pessoas, o que, que ele ia falar, mas ele simplesmente pegou um avião e foi para Pensilvânia para tentar falar com a família, com essa possível família dessa mulher. E na Pensilvânia, ele falou com uma parente que identificou a mulher que eles estavam procurando como Kimberly McLean. Meu Deus! A mãe dessa Kimberly McLean era tia do Michael Cassidy. E a mãe Olha. dela passou por um teste de DNA em 2016 e confirmou que a tal Lori era, na verdade, sua filha, Kimberly McLean, com quem ela não tinha contato desde 1986. Nossa, gente. 30 anos. E quem era a Kimberly? A Kimberly nasceu em 1968 na Filadélfia, né, na Pensilvânia, e ela era filha da Deanne e do James McLean. A Deanne era dona de casa e o pai da Kimberly era carpinteiro e bombeiro voluntário. Segundo os parentes, ela cresceu em uma casa boa, cheia de brinquedos, férias, passeios, jantares em família todas as noites. Uma vida de classe média. Classe média comum, normal, sem nenhum trauma, nenhum evento catastrófico, nada. Quando a Kimberly era adolescente, porém, os pais dela se divorciaram e a mãe dela casou de novo com um homem chamado Robert Becker. Que eles mudaram e eles se mudaram para uma outra cidade. Foi nessa época que os problemas começaram. Porque a Kimberly nunca se deu bem com o padrasto e ela nunca se adaptou à nova cidade, à nova escola, aos novos amigos. E assim que ela completou 18 anos, ela saiu de casa. Ela nem tinha terminado o ensino médio ainda, ela simplesmente vazou. E depois disso, não demorou muito, ela simplesmente cortou todo e qualquer tipo de contato com a família dela. Era como se ela não existisse mais. Ela falou pra mãe dela: "Eu vou vazar,
não me procura, eu não quero mais contato. E ela simplesmente vazou, O que é direito dela também, né. o que é direito dela. Mas é E estranho, mega sem ter estranho, acontecido nada, não é? mega estranho. E por 30 anos a família não sabia o que pensar. Eles não sabiam se ela estava bem, se ela tinha casado, se ela tinha se formado, se ela tinha se mudado do país, ou se ela tinha sido vítima de um crime violento, porque eles não tinham notícia dela. Nossa, me lembrou um pouco o caso da senhora da árvore de Natal, sabe? Uhum. Que a gente fez, que ela também só abandonou a família. Eu fico pensando se não foi algum se não pode ser um caso de algum transtorno mental não diagnosticado, porque a gente sabe que há 40 anos atrás a 30 anos atrás não existia. é, É, 40, né, agora. 40, foi 2010. 40 anos atrás, 45. Tá, vamos parar É. de falar do tempo que tá me traumatizando. Não, mas eu fico pensando se não é porque se é claro, a gente não sabe, até porque eu duvido que a família ia falar: "Ah, ela saiu porque" ia abrir todos os O esqueletos do podre, né. armário, né. É. Mas se não tem nenhum histórico, se ninguém falou nada, né, e pelo perfil dela depois, dos pensamentos repetitivos, dos remédios, será Pode que ter não sido tinha só com certeza era algum tipo de transtorno ela tinha, né, tipo, ou ela desenvolveu ou ela já tinha, a gente não sabe, mas a gente não sabe por que que ela saiu de casa, mas ela simplesmente saiu de casa, falou pra mãe que não queria mais contato e sumiu no mundo, como se ela não existisse mais. e tem um outro fator também, a gente não sabe o que ela tinha, mas o marido dela falou que ela chegou a tomar remédio. Hum. Tem algumas medicações que quando você quer engravidar, você tem que interromper. É, então, e daí Será que ela não e aí, dependendo do que é, se, por exemplo, se é um transtorno, tipo, esquizofrenia, uhum, quando você para de tomar a medicação, um dos sintomas é você não querer tomar o remédio, porque você vai acreditar que o remédio é uma parte da teoria tipo, da sua teoria de conspiração, né, cada pessoa que tem esse transtorno tem um delírio diferente, né. uhum. Mas, o remédio sempre é parte do problema, é sempre alguém querendo te controlar e tal, né. É, então. E daí a pessoa não toma remédio, não toma remédio e ela ficou mais frenética, mais paranoica, mais super protetora, então a gente não sabe se é algum transtorno, mas provavelmente. O que a gente sabe é que ela cortou contato com a família e tudo que a família podia fazer era desejar que ela não tivesse sido vítima de nenhum crime violento, de nenhum abuso, de nada do gênero, porque eles não podiam ajudar se ela não queria contato. Sim. Felizmente, ela nunca foi vítima de um crime violento. Infelizmente, a família só ficou sabendo disso depois que ela acabou com a própria vida de forma extremamente trágica. E com esse mistério resolvido, fica a pergunta: por quê? Ninguém sabe por quê. O único crime que ela cometeu foi o de roubo de identidade, que ela fez uma vez, e ela nunca obteve nenhum ganho financeiro, ela nunca deu golpe em ninguém, ela nunca mentiu pra ninguém, ela nunca recebeu, tipo, dinheiro do Blake, da família dele, absolutamente nada. Ela só caiu no mundo. Então, por que que ela queria tanto ficar anônima, tanto sumir do mapa? Será que ela estava num relacionamento abusivo? Será que ela presenciou um crime? Será que ela estava no programa de proteção à testemunha? Se ela tivesse no programa de proteção à testemunha, eu acho que alguém já teria falado que, né, quando saíram os artigos, alguém teria Sim, é falado: "Ó, verdade. abafa essa história porque ninguém precisa saber". Mas porque ganhou fama nacional, né, nos Estados Unidos Sim. inteiro. Então a gente não sabe, é um mistério que foi resolvido, mas continua um mistério. Ninguém sabe o Foi que e tá não foi, acontecendo, né. né. Foi Nossa, resolvido o gente. mistério da identidade dela, mas por que que tudo aconteceu, ninguém sabe. Eu acredito que tenha sido um transtorno, mas para ela tomar uma decisão tão drástica de falar para a própria mãe e pra irmã, ela tinha uma irmã. Não me contacte mais, eu acho que ela sofreu algum trauma muito forte dentro daquela casa, que Sim. ela simplesmente queria apagar. E eu fico daí, né, com o pé atrás em relação ao padrasto, porque a gente sabe que o fato quando você tem um padrasto ou uma madrasta dentro da casa, as chances de abuso crescem muito.
E isso não sou eu que tô falando, são É as estatística. milhares de estatísticas que a gente vê. É um dos fatores que mais contribui para o abuso de crianças, é a presença de um padrasto ou madrasta dentro do lar. Então fica o questionamento: o que que aconteceu com essa mulher? E é isso. Essa é a história de Kimberly McLean barra Becky Sue Taylor Turner barra Lori Erica Kennedy barra Lori Erica Ruff. Nossa, eu adorei e fiquei intrigadíssima. Ah, eu não sei o que aconteceu com ela, não consigo, assim, tudo a gente não tem muito mais informação do que isso. Eh, por que que ela resolveu cair no mundo dessa forma, eu não sei. Tipo, ela saiu da Pensilvânia, foi pra Califórnia, foi pra Idaho, foi para o Texas, tudo pra não ser encontrada. Nossa, gente. Eu acho que ela deve ter testemunhado alguma coisa. Ela estava com medo que as pessoas encontrassem ela. Sim, eu também acho. E às vezes a família dela nem sabe que ela testemunhou alguma coisa. Não, de repente nada aconteceu, de repente nenhum abuso aconteceu, ela só testemunhou alguma coisa, recebeu uma ameaça e foi o suficiente. E é isso. Quais são as suas teorias? Conta pra gente aqui nos comentários, ou no TikTok, ou no Instagram, ou onde quer que você queira comentar, Sim, conta pra comente. gente. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa sininho, aquela coisa toda. E lembre-se que amanhã, segunda-feira, nós temos episódio novo no podcast Patramada Criminal, que está disponível em qualquer lugar, em qualquer agregador que você encontra podcasts. A não ser que você seja nosso apoiador e esteja vendo esse vídeo antes. É, e recebendo o episódio da semana antes. Sim. Aí as datas são outras, mas vocês já sabem. Mas vocês já sabem que quem tem privilégio sabe. E se você quer ter privilégios, entre no nosso grupo de membros ou assine pelo Orelo, faça o que quiser, Sim. certo? Você recebe o conteúdo tanto do podcast quanto do canal aqui no YouTube por apenas 10 ou R$ 20. É E isso. beijos. E beijos, e uma boa semana.